Cara, você já ouviu falar em Skinwalker, certo? Uma coisa que está, ou estava, eu não sei bem, saturada no caso. E o que era pra dar medo acabou virando algo meio neutro. Só que hoje, neste vídeo, vamos dar um tom bem mais sério sobre isso. Eles não são lobisomens, não são espíritos e também não são exatamente um demônio. Segundo as antigas histórias do povo indígena Navajo, o Skinwalker é algo muito pior. Ele não nasce assim, ele escolhe ser. E o mais assustador, ele pode ser quem você menos espera. Sejam bem-vindos à Zona Obscura. Aproveita e deixa um like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Apaga a luz, coloca o fone ou assiste de madrugada pra ficar com medo mesmo. Antes de qualquer teoria da internet, antes de fórum, antes de vídeos viral, a história do Skinwalker começa com o povo Navajo, ou Diné, como eles chamam a si mesmos. Os Navajos vivem principalmente na região do Arizona, Novo México, em Utah, nos Estados Unidos. E a espiritualidade deles é extremamente complexa, antiga e profundamente ligada à natureza. Então, o que é um Skinwalker? Para isso, a gente tem que entender uma coisa. Na cultura Navajo, existe um equilíbrio, existe a harmonia com a terra, com os espíritos, com os animais, com os ancestrais. E esse equilíbrio é chamado de... bem, vocês estão vendo aí na tela, eu não sei pronunciar isso. É uma filosofia de vida baseada em beleza, ordem e equilíbrio. E o Skinwalker é justamente o oposto disso. Tá, mas o que é um Skinwalker de fato? O nome tradicional é Yonaldush, que significa algo como aquele que anda sobre 4 patas. Mas isso é só uma parte. Segundo relatos antropológicos e tradições orais, um Skinwalker é tipo um bruxo, mas não no sentido europeu de chapéu pontudo. Ele é alguém que foi treinado dentro da própria cultura espiritual Navajo, ou seja, ele conhece os rituais, as rezas, as cerimônias, mas decide usar esse conhecimento para o mal. É isso que torna a lenda tão perturbadora. É alguém da própria comunidade que escolheu quebrar todas as regras espirituais. Dizem que para se tornar um Skinwalker, a pessoa precisa cometer um ato extremamente grave contra alguém próximo. É uma quebra total de laços familiares. É um ato de corrupção absoluta. Depois disso, ele ganha acesso a habilidades que não deveriam ser usadas, entre elas transformação em animais, capacidade de imitar vozes humanas, manipulação espiritual, influência sobre doença, capacidade de amaldiçoar. Mas diferente do lobisomem europeu, que é vítima da maldição, o Skinwalker faz isso por escolha. Isso não tem volta. Na cultura Navajo, os animais são sagrados, cada um tem significado espiritual, e o Skinwalker usa a pele desses animais para assumir sua forma. Daí vem o nome, Skinwalker, aquele que anda na pele. Ou como conhecemos, lobo em pele de cordeiro, só que de forma física e não no sentido figurado. Segundo relatos, ele não se transforma magicamente como nos filmes. Algumas versões dizem que eles usam peles reais de animais durante os rituais. Outras versões falam de transformação espiritual, mas o ponto central não é a forma, é o abuso do poder espiritual. Um dos aspectos mais intrigantes dessa lenda é que muitos Navajo evitam falar sobre Skinwalkers. Em entrevistas e relatos culturais, diversas pessoas da comunidade dizem que falar sobre isso pode atrair atenção indesejada. Alguns acreditam que mencionar o nome dá força à entidade, porque diferente de creepypastas da internet, isso não nasceu como entretenimento, é uma crença espiritual real para muita gente. Hoje na internet o termo Skinwalker virou quase um rótulo genérico para qualquer criatura estranha, mas na tradição Navajo ele é algo específico. Convenhamos, ele está ligado à bruxaria, ligado a rituais proibidos, ligado à quebra espiritual, não é simplesmente um bicho estranho no mato. E quando a gente entende isso, a história fica mais pesada, mais séria, mais sombria. E como funciona a transformação? Quando a gente pensa em transformação, a imagem que vem na cabeça é coisa de filme, ossos quebrando, o corpo mudando, uma cena bem feia. Mas nas histórias associadas aos Skinwalkers não é assim. Segundo relatos ligados à tradição Navajo, a mudança de forma é intencional, é domínio, é por pura escolha. E algumas versões dizem que nem é uma transformação física completa. Existem duas interpretações principais. Primeiro, o uso ritualístico de peles de animais. Segundo, transformação espiritual ou energética. Vamos lá, vamos entender. Na primeira versão, o bruxo veste a pele do animal durante as cerimônias específicas, ganhando características
características dele. Na segunda, a mudança seria mais profunda, quase como assumir a essência do animal, só que eles não viram um animal perfeito, seja qualquer tipo de animal, ou sei lá, pessoas, já que uns dizem que eles assumem forma de uma pessoa também. Nem sempre vai ficar exatamente igual. Por exemplo, um coiote parado no meio da estrada, que não foge quando o carro se aproxima, ou um cervo olhando fixamente para alguém por tempo demais. Um cachorro magro com o olhar humano, ou simplesmente te encarando com uma fome voraz, sem abrir a boca, mas entrega com o olhar. As testemunhas falam sobre os olhos que refletem a luz de forma diferente, os membros longos demais, movimentos rígidos, um sorriso estranho, andar bípede, ou melhor, andar como se fosse gente por alguns segundos. Isso quando se trata de animais. Skinwalkers também conseguem se apresentar como humanos, não é? Eles imitam, eles copiam, mas nunca conseguem replicar completamente. A história de pessoas que dizem ter encontrado alguém da própria comunidade que não piscava normalmente, falava com pausas estranhas, parecia não reagir emocionalmente, tinha um sorriso muito fixo. Isso já entra numa área muito psicológica, porque o medo do impostor é algo profundamente humano. Existe até um fenômeno psicológico chamado Vale da Estranheza, quando alguém parece humano, mas não é o suficiente. Então, poderíamos dizer que não somos enganados tão facilmente, pois nosso cérebro entende na hora, e também eles têm a habilidade de imitar voz. Não qualquer voz. É a voz de alguém que você conhece. Imagina você estar em uma área isolada e ouvir sua mãe chamando seu nome do lado de fora, ou ouvir um amigo pedindo ajuda no meio do mato. Temos vídeos por aí desses acontecimentos. You can literally hear that. You can literally hear that. No. What the fuck? Oh my god. What the fuck? No. E quando você responde, tudo fica quieto. Algumas histórias dizem que Skinwalkers usa essa tática para atrair pessoas para fora de casa. Outras dizem que ele só faz isso para causar medo. Seja qual for, tente não cair nessa. Durante muito tempo, essa lenda ficou praticamente restrita a comunidades do sudoeste dos Estados Unidos. Mas com a população da internet, principalmente fóruns como o Reddit, começaram a surgir centenas de relatos com padrões muito parecidos. E o curioso é que muitas dessas pessoas nem conheciam profundamente a tradição Navajo, elas só sabiam que viram algo. Os relatos geralmente vêm de áreas rurais, estradas desertas, fazendas, regiões próximas a reservas indígenas, lugares isolados no meio do nada. E quase sempre começa da mesma forma. Um dos padrões mais comuns envolve estradas desertas, pessoas dirigindo sozinho à noite, faróis iluminando nada, e então algo aparece na lateral da pista, um coiote grande demais, um cervo parado olhando fixamente ou algo correndo ao lado do carro. Não é que o animal atravessa, ele acompanha, ele corre paralelo ao carro por tempo demais, às vezes por quilômetros, como se estivesse testando a pessoa, e quando o motorista olha novamente, ele some, sem rastro. Outro tipo de relato muito comum envolve casas afastadas de áreas urbanas, principalmente em regiões do Arizona, Utah e Novo México. Pessoas dizem ouvir arranhões na janela, passos no telhado, assobios no meio da noite, alguém chamando pelo nome, mas quando saem para verificar, nada. Não tem
nada. Muitas dessas pessoas relatam que o som parece quase humano, não é um ruivo normal, não é um latido, é algo que tenta imitar, mas erra por um pouco, e esse errar por pouco é o que causa medo. Com o avanço das redes sociais, começaram a surgir vídeos, criaturas no fundo da imagem, algo atravessando a estrada, som estranho gravado no quintal. Grande parte desses vídeos provavelmente tem explicação. Animais com sarna, veados com comportamento estranho, ilusão de perspectiva, edição, sensacionalismo, mas quando você está imerso na ideia do Skinwalker, tudo parece evidente. Agora eu quero puxar essa conversa para mais perto da gente, porque quando a gente fala de Skinwalker, parece algo distante, deserto dos Estados Unidos, cultura Navajo, estrada no Arizona, mas se eu te disser que existem relatos muito parecidos aqui no Brasil. Não estou dizendo que existe Skinwalker brasileiro, mas que a internet começou a fazer foi a usar essa palavra como um rótulo para qualquer criatura que age como animal, mas parece humana, anda de forma estranha, imita vozes, observa sem atacar, passou a ser chamada assim. E quando você começa a pesquisar relatos brasileiros, você percebe padrões curiosos. No Brasil temos casos de pessoas que viraram animais, lá pelos anos 70. Bem, havia uma história que metia medo em qualquer criança da cidade de Paulo Afonso, no interior da Bahia. Contavam que havia um homem, um carroceiro que nas noites de lua cheia se transformava em um bicho. E isso não era apenas uma conversa para assustar e fazer com que as pessoas inocentes fossem para dentro de casa assim que a noite chegava. Muitos diziam que já tinham presenciado essa transformação. Outra foi de uma mulher, que ela virava um porco preto e gigante. Eu nunca entendi essa. Nesse caso, é um relato que me contaram, certo? Muitos relatos no Brasil vêm de áreas rurais, fazendas, estradas de terras, regiões de mata fechada, principalmente no interior. Histórias de motoristas que dizem ter visto um cachorro grande demais parado no meio da estrada, um bicho que correu ao lado do carro por alguns segundos, algo que parecia um lobo, mas andava diferente. E sempre é aquilo, ele não ataca, ele observa com aquele olhar humano. No Brasil, um dos animais que mais aparece nesses relatos é o lobo-guará. O problema é que o lobo-guará já é um animal naturalmente estranho. Ele é alto, magro, pernas longas, olhos brilhantes. À noite com farol de carro, ele pode parecer ainda mais assustador. Então, muitos casos provavelmente têm explicação, mas nem todos os relatos envolvem animais conhecidos. Alguns descrevem algo que anda em 4 patas, mas levanta em 2, tem membros desproporcionais, faz sons que não parecem naturais, e aí começa o mistério. No interior do Brasil existem histórias antigas sobre criaturas que imitam vozes para atrair pessoas. Algumas regiões falam de assovios no mato, alguém chamando pelo nome. Se isso for na sua casa, não responda de volta, é uma dica. E risadas vindos da mata. Isso aparece em várias lendas folclóricas brasileiras também. Não são exatamente Skinwalker, só que o padrão se assemelha. Então eu deixo uma última pergunta para você. Se você estivesse sozinho numa estrada à noite e visse um animal parado te olhando fixamente, você continuaria dirigindo ou iria parar para olhar melhor? Eu não vou me aprofundar mais tanto nesse assunto, até porque seria só mais do mesmo. Eu espero que tenham gostado. Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, comente a sua resposta sobre isso e se você acha que isso de fato existe. Até o próximo vídeo.